Somos todos um. Está começando mais um Transmutação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cleiton Palomares. E no programa de hoje vamos falar aí sobre fitoenergética, sobre o poder das plantas e toda essa conexão aí que existe entre esse mesmo mundo e tantos seres diferentes, né? Sim. Aqui ao meu lado está a Ali Juara, nossa comentarista, musicoterapeuta, e o entrevistado de hoje, um grande estudioso sobre o tema aí da fitoenergética, das punks, dessa alimentação maravilhosa. É muito assunto hoje. Tem pano para manga, né? Então, gostaria de começar desejando que você seja muito bem-vindo ao nosso espaço, a esse momento, né? E gostaria de que você comentasse um pouquinho, Fê, sobre como é que foi a sua descoberta, assim, descobrir que eu quero lidar com isso, né? Quando você olhou com outro olhar mesmo para o teu quintal, para as plantas que te rodeavam, que te motivou a chegar onde você chegou hoje. Olá, agradeço a oportunidade de estar falando sobre assuntos que eu gosto tanto, que fazem parte da minha vida, e muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Então, a fitoenergética, no caso, chegou na minha vida primeiro sem eu saber que ela existia, porque quando eu comecei a me conectar com as plantas, eu não fazia ideia do que era fitoenergética, né? Sabia pouquíssimo sobre nomes de árvore, funções, mas eu sabia de uma coisa: eu gostava de estar perto da natureza, gostava de observar as árvores, as flores, né, tudo que se diz respeito a estar próximo da natureza me fascinava e me fascina até hoje, cada dia mais. E aí foi quando eu me mudei para Rio Claro, que eu fui morar numa casa que tinha quintal de terra. Porque na minha vida toda eu morei ou em condomínio ou em prédio. Não tive essa oportunidade. Então, quando eu cheguei lá e perguntei para os meus amigos: e aí, esse quintal pode mexer? Eles falaram: olha, faz o que você quiser. Estava um pouco abandonado. Eles até gostaram de que chegou alguém com gás, né, para mexer. E aí foi quando meus olhos brilharam e falaram: é agora que eu vou ter a oportunidade de realmente me relacionar com o que é plantar, cuidar, colher, né? Enfim, adubar, mexer com a terra. E eu tive a sorte de estar com um ecólogo, um biólogo, que foram me ensinando um monte de coisas a respeito das árvores, das plantas, de compostagem. Legal. E aí, a partir disso, eu fui tendo a minha caminhada, né, de ir pesquisando por conta própria, até o momento que chegou a fitoenergética. Foi uma coisa que se conectou com a outra, porque teve um dia que a gente estava em casa, chegou um casal de amigos com a filha deles e com uma camiseta com uma folha enorme, assim, né, gravada na camiseta. E eu falei: nossa, que folha maravilhosa, que é isso, que trabalho lindo é esse? Aí ele falou: fui eu que fiz, né? Se você quiser eu te ensino. Eu falei: eu quero. Aí ele falou: as coisas estão aí no meu carro, quer que eu te ensino agora? Nossa. Eu falei: quero. A gente tinha acabado de inaugurar o espaço da nossa casa, a Morada Cultural, e foi a primeira vivência no improviso de gravura com folhas naturais. E aí, na sequência, esse livro chegou para mim, da fitoenergética. E aí chegou, eu falei: nossa, chegou na hora. E aí eu não parei mais de fazer essa arte, né, de gravura com folhas naturais, e não parei mais de estudar sobre cada folha que eu utilizava, qual que é a sua função. Ela tem uma função alimentícia, ela tem uma função de cura física, emocional, mental, espiritual, que é isso que esse livro traz. As diferentes maneiras da gente se conectar com as plantas, as diferentes maneiras da gente extrair a energia que elas possuem. E aí uma das maneiras que a gente escolheu até como uma forma de trabalho, de geração de renda, foi a gravura com as folhas naturais. A Morada Cultural é um espaço, Felipe Barbosa e a companheira dele tem um espaço sensacional chamado Morada Cultural, que é a casa de vocês, né? E onde vocês
promovem várias terapias, né? E dentre essas terapias você tem um jardim sensacional, que eu já frequento há bastante tempo, esse lugar, adoro, né? E ali você tem a oportunidade, então, de fazer os seus experimentos e trocar essa energia, né? Com certeza, ali é o nosso laboratório, né, que diariamente vai nos mostrando uma plantinha nova que chega, né, como a gente estava conversando anteriormente. Se a planta nasce no seu quintal, é porque alguma função ela tem para os moradores que ali estão, né? E o que eu venho aprendendo é que as plantas alimentícias não convencionais têm um papel importantíssimo nessa história. Conhecidas como punks. Conhecida como punks, porque essas plantas que nascem no nosso quintal, que a maioria das pessoas lidam com elas como ervas daninhas, como pragas, arranca tudo, elas são alimentos muitas vezes mais ricos do que o alface, do que a couve, do que plantas que não são nem originárias do Brasil, que foram trazidas de fora, né? E a gente dá muito mais valor do que as plantas que são nativas do Brasil, que crescem no nosso quintal, de graça, e a gente não dá a mínima bola para elas. Então, esse é um assunto que está assim, me fascinando. O livro, né, do Valdelic Lupi, aí, que eu venho acompanhando, é uma bíblia, né, das plantas alimentícias não convencionais. Tem mais de 300 plantas aí, tem mais de 1000 fotos, mais de não sei quantas receitas, formas de propagação. Porque elas têm as formas certas também de serem consumidas, né? Também. E é um livro super completo, né? Cheio de gravuras e identifica bem, né? As punks. Aquilo que a gente achava que era mato, que ficava, né? Vamos tirar, vamos... E se a gente pensar desde os indígenas, as plantas são as bases para os medicamentos, que hoje se transformaram em remédios químicos. Eu queria ver se você pudesse falar um pouquinho deste poder de cura, né, que a energia da planta pode trazer até para a nossa alma. Cada vez mais, quando você falou da cura da alma, né, eu vou até aproveitar para falar que o nosso projeto se chama Soul Art, né, a arte da alma. Né? Por quê? Porque realmente a gente acredita que a cura não está na superfície, né? Não está no simples remédio que trata de um sintoma, mas que a gente precisa ir mais fundo, né? E nas causas. Né? E quando vocês trazem esse aspecto do quanto o sistema tem um mecanismo, né, de dominação e que infelizmente está levando à doença e não à saúde, eu penso que esse olhar para a fitoenergética, esse olhar para as punks, esse olhar para você ter consciência que no seu quintal você tem o remédio para tratar da sua dor de cabeça, que você tem o remédio para tratar da sua dor de estômago, de quando você está com raiva, ataca o fígado, você toma um picão, faz um chá de picão preto, ele dá em tudo quanto é quintal, sabe? Tá precisando de enriquecer sua alimentação? Vai lá que tem a ortigão manso, que muita gente tem medo, porque acha que vai pinicar. Não, na verdade o ortigão manso ele trata da coceira e ainda é fonte de alimento. Você faz um refogado, junta com a Ora Pronobis, com a Bertalha Coração, e aí você vai começando a entender um pouco mais, a estudar um pouquinho mais, você fala, caraca, não tem uma planta aqui que não tem uma função. Não tem. E até se nós formos perceber, por exemplo, quando a gente pega um medicamento mesmo, um monte de efeitos colaterais. Por que será? Será que não há um desalinhamento realmente no processo que ela traz no nosso corpo? Um remédio te força a ter que tomar outro remédio depois de um uso contínuo, que vai te forçar a tomar outro remédio, né? Então, é o que eu brinco muito com meus pacientes. Saúde aos 30, 40 anos, você falar que você está com saúde, tomando um monte de remédio de uso diário controlado, isso não é saúde, né? Plano de saúde, nós não precisamos ter plano, nós precisamos ter saúde.
Se você tem um plano de saúde, você não tem saúde. Então você está aí querendo ter um plano, né, para ela. A própria cor da planta, o verde, ela já traz pela cromoterapia o indício de cura. É o chakra cardíaco, né? Exato, a cor da cura, né? Amor. Exatamente. Se o Felipe puder, né, comentar um pouquinho pra gente, eu queria até deixar essa provocação. Sem plantas no nosso mundo, existiria vida? Como que ficaria a cadeia alimentar se eles são seres fotossintetizantes que pegam a energia do sol e transformam em alimento para todos os outros seres? Então, o que nós podemos falar? Será que é uma energia de amor, Felipe? É um altruísmo muito grande desse elemental? O que você pode falar para a gente, Fê? Eu acho que esse assunto é de uma importância vital, né, para todos os habitantes do planeta Terra, né? Não é para o político só, não é para não sei quem. Acho que já passou da hora, já o alarme já tocou para a gente começar a olhar para dentro da gente e perceber qual que é a minha conexão com a planta, qual que é a minha conexão com o reino vegetal. Eu dou o devido valor para a plantinha que está ali do meu lado? Eu sei qual é o nome dela, qual é a função dela? Eu sei que isso pode saciar minha fome e ir de encontro com a minha necessidade de uma deficiência nutricional que eu tenho. E aí, se a gente começa a olhar para a amplitude que isso é, né, a amplitude que as plantas são, elas são muito mais anteriores que nós. Elas são muito mais anteriores que nós. Nós somos aqui, sabe, recém-chegados. Bebês, né? Só que recém-chegados que devastaram de uma maneira o reino vegetal que hoje é praticamente assim, irreversível os danos que a gente já causou. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a não causar tantos danos quanto a gente está causando. Já é um passo, né? Já é um passo. E como que a gente vai fazer isso? Na minha opinião, quando a gente começa a ter uma plantinha no nosso quintal, cultiva ela e vê ela nascendo desde a semente, aí depois vê crescendo, e de repente vê ela dando uma flor, de repente vê ela dando um fruto, aí você vai lá e pega o fruto e dá para sua filha. Nossa. Aí isso já cria um vínculo, uma conexão que dificilmente você vai simplesmente olhar para um dado, né, falar, hoje acabou de ser devastado 150 campos de futebol na Mata Atlântica, na Mata Amazônica. Aí você, de repente, isso já vai te causar um impacto diferente se você não tiver nenhuma conexão com a planta. Sim. Então eu acredito que se a gente começa a vincular, se a gente começa a fazer uma mudinha, compartilha com o seu irmão, com a sua irmã, ele já vai querer entender mais daquela planta, vai cuidar, vai criar uma energia de cuidado. Isso já reflete no cuidado próprio, porque é um reflexo, né? Tudo é um reflexo da gente, né? Cada relação com as plantas não é diferente. Isso inclusive dá a deixa para nós chamarmos aí o nosso especialista, o Arthur Mauro, que é psicanalista clínico, que vai falar um pouquinho sobre conexão. Se liga. Conexão é aquilo que faz ser compreensível as conexões que nós fazemos. É a sensação de conexão, de vínculo e nexo coerente entre tudo que existe ao nosso redor. A física quântica possui, dentro dessa perspectiva, o fenômeno da correspondência, que é a parte que define a conexão de tudo que conecta o universo, todas as partes que se reassociam e compõem tudo o que nos cerca. Do ponto de vista do ego, isso tem uma conexão mais associada ao campo eletromagnético eletroquímico que nós produzimos como se fosse uma aura que nos cerca. Acaba definindo como nós vibramos ao nos relacionar com os outros, definindo assim a qualidade das nossas conexões, definindo se nós sentimos alegria, tristeza, raiva e vibramos isso ao nos conectar com o que nos rodeia. Interessante, hein? Sempre com um enriquecimento a mais aí, a opinião de um psicanalista, né? Exato. Cleide, você tinha comentado uma coisa, o que está nascendo lá perto da sua casa, lá
na Serra de Itaqueri, lá onde você mora? O que nasce bastante lá? Ah, ali nasce muito boldo. Em volta, ao redor da minha casa, assim, é impressionante. Nasce muito boldo, nasce muito... sempre esqueço o nome. Arnica. Arnica, nasce muita arnica em volta da minha casa, sempre. Posso falar o significado do boldo? Por favor. Sim, claro. Na vertente da fitoenergética, o boldo, a função dele é tratar dos excessos. Tratar do excesso de ego, do excesso de expansão de consciência, do automartírio, autorrepressão, limpeza de energias densas. Então, assim, o boldo vai muito além de curar a ressaca. Que é um conhecimento popular. Sim. E também é muito, muito útil, né, para isso. Mas ele vai muito mais além. Você vê, né? Eu tive 2 hepatites. Então, você vê como o boldo ele é algo que vai totalmente ao encontro da necessidade que o meu fígado tem. Né? Então é isso, Fê. Fala um pouquinho pra gente. O que nasce em volta de nós tá muito ligado à energia que a gente está irradiando, que a gente se ancora, né, no nosso lar. E aí nasce coisas em volta que a gente está precisando, como o Cleito está falando. É assim, mais ou menos, que a coisa acontece? Olha, isso vai muito da crença de cada um, né? Certo. De como cada um se relaciona com esse aspecto que não tem um dado científico, pelo menos até hoje eu não encontrei, mas se você perguntar para as pessoas que se relacionam com plantas constantemente, isso vai ser algo muito natural delas trazerem. Nossa, na minha casa está dando tanto picão, e sabe que eu estou passando por um processo que eu venho tendo um estresse, sentindo muita raiva. Tá, então toma o picão, né? Faz um chá, começa a se tratar disso. E tenta interligar com outras plantas. A fitoenergética traz um conceito para a gente fazer os compostos. Né? Então você liga uma planta na outra para tratar das disfunções dos seus chakras. Porque cada planta atua em um chakra específico ou em todos. Cada uma tem um caráter. Então, assim, você vai se aprofundando no estudo da fitoenergética, você vê que, caraca, é um estudo muito rico, sabe? Fascinante. Muito rico, é fascinante. É muito assunto. Mas esse é um assunto para o próximo bloco. Perfeito. Tá? Vamos fazer uma pausa. Não saia daí que a gente já volta.